Ele se reinventou diversas vezes na carreira, conquistou grandes títulos nos últimos anos e chega na seleção brasileira com uma grande missão. Dorival Júnior tem sido questionado, mas ele pode ser o nome certo para comandar a renovação da seleção brasileira. Mas como vai jogar o Brasil de Dorival Júnior? E por que podemos esperar o equilíbrio ideal entre o futebol posicional de Tite e o jogo funcional de Fernando Diniz? Vem descobrir agora. Dorival Júnior é um treinador veterano do futebol brasileiro, com passagem em mais de 20 clubes do país. Desde que iniciou a carreira como técnico da Ferroviária em 2002, ele foi criando sua identidade e passando por grandes mudanças, mas seus times sempre tiveram duas características principais: gostar de ter a posse de bola e praticar um futebol ofensivo. Nesses primeiros anos de carreira ele ganhou títulos estaduais com Sport, Coritiba e Figueirense, mas começou a ganhar mais destaque quando foi campeão da Série B com o Vasco em 2009. No ano seguinte assumiu o Santos, com a tarefa de treinar os meninos da Vila, com Neymar e Ganso em ascensão. Foi um time que encantou o Brasil por seus talentos individuais e Dorival ganhou seu primeiro título nacional, a Copa do Brasil de 2010. Mas a relação acabou mal depois da confusão com o Neymar. Depois disso ele treinou o Internacional por um tempo, até que em 2014 decidiu ficar sem clube para estudar e se aprimorar como treinador. Nesse tempo Dorival passou uma semana no Bayern de Munique para observar e aprender com Pep Guardiola, que então era treinador do clube. E esse período foi um grande divisor de águas na carreira de Dorival. A partir daí vamos ver três principais versões de Dorival Júnior como treinador, que podem ajudar a gente a descobrir como o Brasil vai jogar sob o comando dele nesses primeiros anos. Teve o Dorival da versão Santos, da versão Flamengo e da versão São Paulo. Vamos ver como era cada um dos seus trabalhos nesses times, e eram versões bem diferentes. De 2015 até 2017, Dorival teve nova passagem pelo Santos, e foi a mais inspirada em Guardiola. Ele implementou um forte futebol posicional, com uma linha de 3 na defesa e laterais criadores, que era algo pouco comum na época. Zeca e Vitor Ferraz subiam para o meio, ajudando Renato na saída de bola. Lucas Lima ficava na frente deles como camisa 10, Vitor Bueno e Gabigol nas pontas e Ricardo Oliveira no ataque. Tática realmente bem parecida com o que Guardiola fazia nos seus primeiros anos de Manchester City. Alguns anos depois, com o Flamengo em 2022, Dorival ganhou uma chance de ouro e aproveitou muito bem. Por ter jogadores de altíssima qualidade, ele deu liberdade total aos craques, usando um losango no meio campo e apostando no jogo por dentro e na qualidade de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E ele foi o único treinador do Flamengo nesses anos que fez os quatro jogarem juntos e muito bem. Thiago Maia fazia saída de bola recuando para ficar entre os zagueiros e Rodinei dava amplitude pela direita subindo pelo corredor. Esses dois também tiveram as melhores fases de sua carreira com o Dorival. No Flamengo o treinador conquistou Libertadores e o Campeonato Brasileiro, deixando seu currículo forte como nunca. No ano seguinte ele foi para o São Paulo e podemos ver um time mais equilibrado, menos liberdade do que no Flamengo e movimento mais pensados, com um 4-4-2 como a formação base. Mas quando tinha bola, Rafinha se tornava o terceiro zagueiro pela direita, enquanto Caio Paulista subia pelo corredor e Néstor ia da ponta para o meio, deixando a configuração bem ofensiva. Lucas Moura ficava entre as linhas e Calera era a referência no ataque. Esse time avançava em bloco, mas quando chegava no terço final do campo, Dorival dava liberdade para os jogadores e eles podiam ser mais criativos, tabelar, se aproximar e envolver a defesa adversária com passes bem diretos. Com esse futebol, Dorival levantou a Copa do Brasil e se consagrou em mais um trabalho. Do jogo posicional no Santos, inspirado em Guardiola, para o jogo com mais liberdade do Flamengo, para um jogo de equilíbrio encontrado no São Paulo. Em todos os casos, Dorival manteve seus princípios como treinador: posse de bola e equilíbrio entre ataque e defesa, tentando adaptar suas táticas para o time que tem e extrair o melhor de cada jogador. Esse perfil mais tranquilo de Dorival Júnior, somado com seu histórico recente como treinador, fizeram com que ele fosse apontado como o nome certo para treinar a seleção brasileira. E o Brasil precisa justamente desse equilíbrio. A seleção vive uma crise de identidade e não tem bons resultados nos últimos tempos. Durante os 6 anos de Tite no comando, nos acostumamos a ver um jogo bem posicional. Depois de Tite, as coisas mudaram radicalmente com Fernando Diniz, e aí foi para o outro extremo, um time muito funcional, com muita aproximação, que foi até difícil para os jogadores assimilarem, e a seleção mostrou dificuldades, até porque era um processo de renovação e talvez não fosse o momento para isso. Mas finalmente, qual versão de Dorival Júnior a gente vai ver no Brasil? Na minha opinião, o ponto mais favorável para a escolha de Dorival para o cargo é justamente sua capacidade de se adaptar ao time que tem. Então, taticamente, acredito que a gente vai ver um Brasil mais parecido com o São Paulo de 2022, se posicionando talvez no 4-4-2 sem a bola, mas com certeza avançando em bloco e quando chega no terço final, com mais liberdade para associações. E essa tática pode ser ótima para aproveitar o talento de Vinícius Júnior e Rodrigo e depois até Endrick, já que eles estão acostumados com esse estilo de jogo que é o praticado no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Mas vamos simular então como o Brasil pode funcionar nessa tática, levando em conta a convocação que teve agora. Então vamos lá, um 4-4-2 como base,
com Ederson no gol, na lateral direita Danilo, Marquinhos e Beraldo na zaga e Wendel na esquerda, lateral do Porto, que foi uma surpresa interessante da convocação. E já vamos mudar aqui para uma formação ofensiva com a bola. Danilo faz o que Rafinha fazia no São Paulo e fica como o terceiro homem da defesa. Wendel, que é mais de apoiar, vai pelo corredor esquerdo. Bruno Guimarães e Casemiro são a dupla de volantes, com Paquetá sendo camisa 10, Vinícius Júnior na ponta esquerda, mais partindo para dentro, e Rodrigo aqui na ponta direita, que vai ter também liberdade para se aproximar de Vinícius e Paquetá. E um centroavante, provavelmente Richarlison no começo, ou até Pedro, que tem a confiança de Dorival. Endrick vai ganhando espaço aos poucos. Outra alternativa que eu pensei, e essa aqui me agrada muito, é com Beraldo fazendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, com Gabriel Magalhães e Marquinhos completando a zaga, e Ian Couto titular pela direita subindo pelo corredor. Assim Rodrigo partiria para o meio, algo que ele está muito acostumado a fazer no Real Madrid, e Vinícius Júnior dominando todo o corredor esquerdo. Essa formação combina com o estilo de Dorival e ficaria bem forte. Claro que tem muitos jovens que vão entrar nesse time ainda. André, João Gomes, o próprio Endrick, Vitor Roque, Murilo, todos eles devem ter espaço na seleção de Dorival nos próximos anos e vão chegar bem para a Copa de 2026. Mas já comenta aqui qual você acha que é a escalação ideal para o Brasil no momento. No fim, Dorival é um treinador que se reinventa constantemente e muda suas táticas para extrair o melhor do time. Quem sabe vamos ver uma nova vertente para o Brasil, talvez inspirado em uma tática que está na moda na Europa, com a linha de 3 e o quadrado no meio campo e um zagueiro que vira volante, uma tática muito usada que virou tendência por Guardiola no Manchester City e outros times têm usado, o Arsenal, Liverpool. De todo jeito, eu realmente acho que vamos ver puro suco de Dorival Júnior na seleção. Muito equilíbrio entre defesa e ataque, posse de bola, jogo direto, triangulações e liberdade ofensiva. Sinceramente, acho que foi uma boa escolha. Mas me diz como tá a sua expectativa para ver a seleção brasileira comandada por Dorival Júnior e comenta aqui qual é a sua escalação ideal para os jogos contra a Espanha e Inglaterra. Valeu por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.